Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. O Mário tá com uma cara brava. Problemas técnicos. O site tem problemas Eu, técnicos. eu vou te falar, é um negócio Não, a inacreditável. área que nós sabemos resolver, a gente resolve. E está indo muito bem, por sinal. Muito Não, acima, muito nem, acima das expectativas. A outra, oh Deus meu. meu Deus, não, qualquer coisa que a gente tenta implementar no site para tentar melhorar é sempre um problema. Agora estamos Sempre um com um problema. problema. Bom, Bom, vamos adiante. vamos ao que importa. A mim importa essa coisa maravilhosa que o Cláudio entregou para nós. Esse depósito avião Lula. Então, eu O acho caderno também, vermelho inteiro interessa, obviamente. Depósito claro, avião Lula é algo que tem de ser, como nós dissemos, que tem de ser investigado. a primeira pergunta é se o Lula é o Lula, né? Certo? É. Assim, Não pode é o ser. Pedro, não é o Pedro, Não é o Pedro, está não é o escrito Lula. José. Do Lula. A gente até pode aventar a hipótese de ser um outro sujeito que tem um apelido de Lula, E que mas me anda, parece não, e que pega avião pago pelo José Dirceu, quer dizer, não é um Lula. pega avião pago pelo Zé Dirceu. É. Tudo bem, né? Mas alguém tem que perguntar. Ô, Cláudio, qual é a sua hipótese? Olha só, tem uma coisa muito interessante, que esse avião, o prefixo é um citation, Cessna Citation, é o prefixo PT, CHIB, né? Esse avião, coincidentemente, quer dizer, não há coincidência nenhuma nisso, mas é o avião que o Índio da Costa viu o Dirceu subindo lá em 2011, que o Diogo escreveu um artigo na época, na Veja, na ocasião, né? Eu sou um E, rapaz de sorte. e que a gente relembrou isso há umas 2 semanas, porque esse avião pertencia naquele momento, ou era operado naquele momento, pela Flex, né, Aero, que é essa empresa que agora se descobriu que era uma empresa que eles usavam para lavar a propina do Petrolão, usavam, né, todo tipo de operação para lavar, e que, coincidentemente, é o mesmo avião que também foi alvo de uma matéria da Folha há alguns anos, também a gente citou isso recentemente, que participou que ela foi usada numa série de operações de compra e venda envolvendo Ricardo Teixeira, da CBF, o ex-presidente do Barcelona, que criou aquela empresa Ailanto, que foi empresa que eles usaram para superfaturar o jogo do Brasil com a seleção portuguesa. E é uma empresa, e esse avião passou de mão em mão, e eu tenho uma informação que a gente vai postar daqui a pouco, mas a gente já pode comentar aqui, que esse avião pertenceu também à Brasif. A Brasif, para quem não sabe, é a empresa que comanda, que tem todos os free shops, né, dos aeroportos. A gente vai ter notícia da Brasif daqui a pouco, bem mais interessante, inclusive. A Brasif, ela está citada no inquérito agora, está citada no caderno a documentação que foi apreendida pela Polícia Federal na JD, e, pelo visto, é uma empresa que tem muitas relações ali. O que talvez... Só uma coisa, só um parênteses antes que eu esqueça, fantástico, porque o Diogo talvez não saiba, não sei, eu acho que quando você veio da última vez ao Brasil ainda não tinha novo aeroporto, né? Os novos aeroportos não estavam prontos. Agora, Diogo, é o seguinte, quando você desembarca nos aeroportos brasileiros, você desembarca direto. Quando você sai ali da área de desembarque, tá, antes de chegar no saguão do aeroporto, você passa necessariamente por um free shop dessa Brasif. Tá bom? E o José Dirceu está lá distribuindo a amostra grátis de perfume ou não? Olha que interessante, Diogo e Mário. A polícia descobriu que esse avião, o Dirceu comprou metade dele por meio do Pascovitch, que era o laranja dele, o operador dele. A outra metade pertencia ao Júlio Camargo. Estava em nome de familiares do Júlio Camargo, o irmão do Júlio Camargo. Então, assim,
nós temos um avião que metade é do Dirceu. É do próprio Dirceu? O operador dele, e a outra metade do Júlio Camargo. Ele estava operando para quem? Tá no nome, escuta, tá no nome de quem? Tá no nome do Zé Dirceu mesmo, isso que o Diogo perguntou, o avião? Então, eles... Do JB, alguma coisa assim? O Pascovitch entregou para a Polícia Federal a documentação com uma minuta de acordo, porque já estava negociada a venda e chegaram, inclusive, a pagar. Só que por causa daquela foto do Índio da Costa e da repercussão que aquilo teve, ele desistiu do negócio. Veja Mas o que eu importa... me leio o negócio do Jardim, não é a primeira vez. Veja só. E aí você tem a empresa, essa Flex Aero, nós também já lembramos isso um dia desse, ela pertence ao ex-presidente da TAM Táxi Aéreo, Sim. tá? Que depois criou essa empresa, e essa empresa hoje é uma das grandes empresas de logística de transporte aéreo do país. Bom, e a TAM Táxi Aéreo, nós sabemos que foi, pelas campanhas do Lula, 2002 e 2006, era quem levava o Lula para cima e para baixo, né? Exatamente. Então, essa operação ela existe há muito tempo, envolve o Lula diretamente. Um dia desses, o Lauro Jardim publicou que o Lula viajou num avião, não se sabe o prefixo, quer dizer, não está, enfim, não sei o prefixo, mas viajou num avião da Flex Aéreo, pago pelo Odebrecht para o México. Então, assim, a gente tem vários elementos de uma mesma equação. Bom, existe outra conversa interessante, que é a matéria do Globo, dizendo que o Odebrecht, por exemplo, tinha fretado um avião, mas usando uma outra empresa, uma empresa que prestava serviços à própria Odebrecht. Quer dizer, as empreiteiras não queriam aparecer como fornecedoras desse trabalho, desse serviço para o lobista Lula, né? Então eles usavam outras empresas. Não é nada improvável que tenham usado a própria JD para fretar um avião para o Lula, né? Só uma dúvida aqui, desculpa a mania de editor, mas lá, vou voltar um pouquinho. Como é que você sabe que, no caso daquela anotação, depósito avião Lula, trata-se deste avião aí? O prefixo consta ali, né? Consta onde? No papel da anotação? Eu imagino que sim. Eu agora tem que pegar a documentação novamente, mas o que saiu... Eu não me lembro de ter esse prefixo. Mas saiu a informação que saiu justamente o seguinte. Na verdade, não. Né? Vamos lá, agora eu lembrei. É o seguinte. Parede 450, que eu não entendo o que é. Não é que esteja... Desculpa, Diogo. Não é que esteja naquela anotação o prefixo. O que está na anotação é a relação ali de um voo, né? E em outro depoimento, no depoimento do Pascovitch, ele está citando o avião, esse avião, como um avião do Dirceu. Justamente, o mistério é todo saber se trata-se do avião, né? E se esse avião foi utilizado pelo Lula para pago pelo José Dirceu e quem deu o dinheiro também, né, para o José Dirceu. É óbvio que o José Dirceu não tirou do bolso dele, que ele não tira nada do bolso dele. Entra de um lado e ele paga do outro. Só para organizar, então, aqui para quem se perdeu um pouco. Nós temos a anotação depósito avião Lula e nós temos no depoimento do Milton Pascovitch uma referência a este avião sobre o qual o Índio da Costa postou uma foto, o Diogo fez uma coluna, etc. Que, enfim, tudo indica que seja este avião, o avião ao qual o Luiz Eduardo faz referência nesta anotação em que está escrito Lula, certo? E a anotação está diretamente relacionada a Valmir, que é o Valmir Pipinheiro, porque ele aparece imediatamente depois, diretor financeiro da UTC e da Constran, preso pela Lava Jato. E a referência é direta ali, quer dizer, eles fazem parte do mesmo bloco de anotações. O que nós temos que continuar tentando descobrir, além do fato evidente de saber se Lula é Lula, quem pagou, por que pagou, o que ele fez para receber essa viagem de presente, nós temos que
repetir a pergunta à APF, quer dizer, porque essa pergunta não foi dirigida até agora ao irmão do José Dirceu, que prestou uma série de esclarecimentos e não lhe foi perguntado. Ele pode até dizer, não sei, não me lembro, mas a pergunta tem de ser feita. Quer dizer, eles não podem se omitir, se eximir de fazer essa pergunta. Esse é o ponto. Agora, Cláudio, é possível que tenha havido um outro depoimento do Luiz Eduardo que não tenha sido divulgado? Olha, o processo em Curitiba tem sido muito transparente. Não acho que tenha havido, pelo menos até a sexta-feira, pode haver, de repente a informação ela será tratada, até porque o despacho do Moro era exatamente em função de um pedido da Polícia Federal que pedia mais tempo, né? Precisava de mais tempo para poder aprofundar algumas apurações. Talvez mais tempo de prisão para o Luiz Eduardo, né? Disso que estamos exatamente. Talvez ela aprofunde isso agora, né? Esperemos que o antagonista dê uma colaboração nesse sentido, né? Quer dizer, que eles se sintam estimulados a dirigir uma pergunta que falta ao irmão do José Dirceu. Eu só quero ressaltar o seguinte: há essa coincidência da empresa de táxi aéreo, há a coincidência do proprietário do avião, porque esse avião ele pertenceu à Brasif, e eu tenho informação de que o Lula usou avião da Brasif, um outro avião, inclusive, da Brasif. Então, a gente está falando, isso será publicado daqui a pouquinho no blog, agora, no jornal. Isso se confirmar, é extraordinário, porque mostraria uma conexão, aquilo que todos, sempre os repórteres, jornalistas, enfim, mesmo a polícia, os procuradores, procuram, né? Que é um elo financeiro entre o José Dirceu e o Lula. Bom, uma coisa que nós não comentamos, porque são notícias do fim de semana, mas essa coincidência de que a OAS reformou não só a fazenda do Lula, como já havia sido divulgado pela Veja, como também o escritório do José Dirceu e a casa em Vinhedo do José Dirceu, mostra uma sociedade de modo tão patente, tão transparente, é difícil não estabelecer uma conexão, né, a partir dessa circunstância. Enfim, a mesma prestadora de serviços, digamos, para ambos, né? E fazendo o mesmo tipo de serviço, né? Não é só a mesma prestadora, mas fazendo o mesmo tipo de serviço. Sabe que eu estava lembrando de uma coisa que parecia assim, um ato de civismo, de patriotismo, etc. Logo que o Lula assumiu a presidência, o Palácio da Alvorada, se não me engano era o Palácio da Alvorada, estava em péssimas condições. E as empreiteiras, todas essas aí, elas se uniram para, de uma maneira patriótica e cívica, reformar o Palácio da Alvorada, né, para o Lula. E puseram até a estrela vermelha, né? Exatamente, depois puseram até a estrela vermelha. Quer dizer, ou seja, os laços vêm desde ali, né? E a gente está falando logo depois que o Lula assumiu. Logo depois. Que é quando foi montado o esquema do Petrolão, né? O Petrolão a gente sabe, Renato Duque está lá desde 2003. Exatamente. Ou seja, não é o único. Um país em que as empreiteiras se unem num pool para graciosamente pagar uma reforma no Palácio da Alvorada, não foi gratuito, né? Aliás, a gente pagou um bom preço. Foi a reforma mais cara da história do universo, né? Bom, e a fazenda do Lula também custou caro para mim, né? E o Cláudio vai continuar contando histórias desse Jonas Suassuna aí, que é uma história ótima, porque é o laranja em nome do qual está registrada a fazenda do Lula, junto com o Fernando Bittar, afilhado do Lula e sócio do Lulinha, o cara que carrega o Lulinha nas costas. Você pode definir do jeito que quiser, mas de qualquer maneira, essa turminha aí que pegou uma rebarba dos esquemas federais, vai aparecer muito mais coisa aí, né? Olha, só para terminar falando de Lulinha, né? Quando surge ainda a palavra Game Corp e tudo mais, eu estava no comando dessa apuração
na Veja, na primeira vez que apareceu o Lulinha. E eles, quando nós fomos, depois de tudo apurado, fomos ouvir o Lulinha, evidentemente não conseguimos, o que eles fizeram? Eles fizeram um vazamento programado. Então, vazaram para o Globo, que tinha a história da Game Cop, já dando uma resposta, na sexta-feira, ou na quinta, uma coisa assim. Nós mantivemos a matéria ia ser capa. Mas o Lula ligou para a Veja e pediu, pelo amor, através do Palocci, depois pediu, pelo amor de Deus, para a gente não colocar o Lulinha na capa. Tudo bem que a gente desse a matéria, mas não colocasse na capa, não colocasse na capa. Acabamos, enfim, a Veja acabou cedendo. Posteriormente, a Veja viria a dar a outra matéria, que era a associação do Lulinha com o Bittar, e com este lobista de Brasília, que eu esqueci o nome, nós falamos dele recentemente. Alexandre qualquer coisa, exatamente. Né? Tinha essa matéria, a gente estava um pouco segurando essa matéria para ver como é que ia dar, etc. Até que o Lula deu uma entrevista à Folha de São Paulo, infame, porque quando perguntaram a ele a respeito do Lulinha, ele falou, que culpa tenho eu de ter um Ronaldinho dos videogames, ou qualquer coisa que o valha. E aí, então, a gente colocou na capa o Ronaldinho de Lula. Uhum. Quer dizer, quando eu vejo 10 anos depois, ainda se falar em Game Cop, porque o Jungmann foi muito feliz, né, em dizer que o Lulinha também tinha que ser convocado, porque a Oi recebia dinheiro do BNDES. Ele tem que ser convocado pela CPI do BNDES. A Oi que financiou a Game Cop do Lulinha. Quer dizer, essas histórias todas, é curioso, porque pareciam sepultadas, então elas estão voltando agora com uma força que... Enfim, porque a gente tem que saber exatamente como é que finalmente a gente pode elucidar algumas pontas que ficaram em aberto. Muitas pontas. É isso. Bom, senhores. Um abraço, bom trabalho. Estou esperando aqui, Cláudio. Tá bom. Ok. Brasília. Tchau. Abração, tchau.